Tudo bem, pessoal? Então, hoje vamos para mais uma aula na nossa disciplina de saúde ambiental. A gente já falou de vários assuntos, o nosso último foi epidemiologia ambiental, né? Como que a propagação de doenças está ligada à qualidade ambiental, da onde as pessoas vivem e os cuidados que a gente tem que tomar, os métodos que a gente tem que empregar para estudar um pouco sobre esse caso. Hoje a gente vai voltar à questão ambiental e nós vamos discutir um assunto bem importante. Normalmente a gente pensa que a poluição vai agir da mesma maneira em todos os lugares, em todas as condições possíveis, né? Mas não é bem assim. Devido às suas características, cada condição ela vai trabalhar com a poluição, digamos assim, ela vai ter uma interface com a poluição de uma forma diferente. Não só a poluição, mas que traz problemas de saúde para o ser humano, mas também as doenças em geral. Por isso, nós vamos conversar um pouco hoje sobre os compartimentos ambientais. Bem, existem vários compartimentos ambientais, né? Essa é uma fotografia feita do espaço em direção à Terra, né? Então, pela própria foto, a gente já pode ver que nós podemos separar o nosso planeta em função de algumas características básicas. São os chamados compartimentos ambientais. O primeiro compartimento ambiental é a chamada hidrosfera. Os astronautas sempre falaram, né? O Gagarin, primeiro o ser humano a ir para o espaço, falou: a Terra é azul. Azul é por causa dos mares, né? A Terra ela é realmente dominada por água. O segundo compartimento ambiental é a atmosfera, né? Aquilo que permite que a gente viva, né? Então são os gases que ficam em volta do nosso planeta, fazendo com que, em uma certa condição, a gente possa respirar esses gases. Obviamente, o mais importante de todos para o ser humano, disparado, é o oxigênio. O terceiro compartimento ambiental é a litosfera, pedosfera. Lito é pedra, né? Então, são as partes sólidas, digamos assim, do nosso planeta. Pedo significa relacionado a solo, tá? Então, a litosfera e a pedosfera, um é rocha, lito, rocha, e pedo, solo, elas são intimamente ligadas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E o último compartimento ambiental somos nós, né? Os seres vivos. Então entra animais, vegetais, micro-organismos, animais vertebrados, invertebrados e etc. O conjunto de todos esses seres vivos também forma um compartimento ambiental, que é a tal da biosfera. Vamos falar sobre cada um desses compartimentos ambientais um pouco mais detalhadamente? Bom, como eu falei para vocês, a hidrosfera é a parte de água do planeta, né? No nosso planeta azul, nosso planeta água, né? Calcula-se que em torno de 71% da superfície do planeta Terra seja coberta por água. Isso é mais da metade da superfície do planeta, né? Isso, quase 3 quartos, inclusive. Isso mostra a importância da hidrosfera para o nosso planeta. Não só a água tem um papel importante para a manutenção da vida, mas pela quantidade de água que tem no nosso planeta, ela acaba tomando um ponto mais principal. De toda essa água, 97% está nos oceanos na forma de água salgada. Alguns lugares um pouco mais salgada, outros lugares um pouco menos salgada. 2,5% é água doce. Professor, faltou 0,5% aí. É vapor d'água, né? É a água que está na forma de vapor na atmosfera.
Desses 2,5% de água doce, 1,9% está nas geleiras e 0,6% está no restante, aquífero, água subterrânea, lagos, rios e também uma parte em forma de vapor de água. A água, vocês sabem, é o solvente universal, né? A água é talvez um dos pontos mais importantes do nosso planeta, né? Sem água não existe vida, é necessária vida, mas ela também tem um papel muito importante no transporte de matéria e energia em diferentes partes do ambiente. Por isso mesmo, é legal um pouco falar sobre o ciclo da água, né? Nessa figura mostra bem, muito bem o ciclo da água. A gente pode dizer que ele começa com a precipitação, né? Precipitar, cair, cair de cima. Precipitação nada mais é do que chuva, né? É o vapor d'água que está no ar, normalmente, que se condensa e volta à forma líquida ou mesmo à forma sólida. Então, a precipitação é formada por chuva, granizo, neve, e essa precipitação é que vai levar, é um dos pontos que vai levar a água até os seres vivos, até os diferentes locais. Depois que a chuva cai, uma parte dessa água ela entra pelo solo. É o que a gente chama de infiltração. Essa água que vai entrar no solo, ela serve para os vegetais, para os animais e ela também vai abastecer os aquíferos, vai abastecer os depósitos de água subterrânea. Esses depósitos de água subterrânea sempre estão ligados a depósitos superficiais, rios, lagos, etc. É o que a gente chama de descarga do aquífero. Então é importante que a água infiltre pelo solo e vá fornecer, vá recarregar esses depósitos subterrâneos. Quando chove, uma parte entra pelo solo, mas vocês já viram que uma outra parte escoa pela superfície do solo? Então, geralmente, ela vai de lugares mais altos para lugares mais baixos. Na cidade dá para ver bem isso. Quando o solo está impermeabilizado, né? Principalmente rua, construções, etc. A água não consegue infiltrar e daí ela escorre. Para onde ela escorre? Ela vai pela força da gravidade, ela vai para lugares mais baixos. E normalmente esses lugares mais baixos são corpos de água superficiais, como rios, lagos, que ficam situados em pontos mais baixos em relação ao relevo daquela região. Depois que a água precipita da atmosfera, ela pode infiltrar, escoar e ela pode evaporar também, né? Então, eu tenho um corpo de água superficial ou mesmo a água que está contida dentro do solo, nas suas camadas mais superficiais. Ela, devido à temperatura, vai se transformar de água líquida para vapor e volta para a atmosfera. Nesse caso, ela pode de novo sofrer precipitação. A gente também tem a transpiração, né? A transpiração é a mesma coisa que a evaporação, mas a evaporação vem de corpos de água superficiais e do solo, e a transpiração vem de seres vivos, como nós, como os animais em geral, como as plantas e etc. Tá? A evaporação do solo, ela tem um nome específico, é o que a gente chama de evapotranspiração. É evaporação e transpiração feita pelo solo. Quando é o caso de solo, propriamente dito, é a mesma coisa que evaporação, mas a gente vai dar um nome diferente que é chamado de evapotranspiração. E finalmente, quando toda essa água que sofreu evaporação, transpiração e evapotranspiração, ela volta para as nuvens, ela volta para a atmosfera e ela pode de novo sofrer transformação do seu estado físico de vapor para água líquida nessas nuvens e vai sofrer daí então precipitação.
Esse é o ciclo da água. Vocês se lembram disso do colégio? Com toda certeza. Mas é importante a gente saber como funciona o ciclo de água. Por exemplo, em momentos como o nosso atualmente, onde que nós estamos em uma emergência hídrica aqui no estado do Paraná. Quase não chove. Mas por que quase não chove? O ciclo da água pode nos dar uma dica do que está acontecendo em uma dada região em um dado momento. Bom, vocês viram que a hidrosfera é extremamente importante, mas quais os problemas que a hidrosfera pode sofrer, né? Os maiores problemas nossos atualmente em relação à hidrosfera em primeiro lugar, a poluição de corpos de água superficiais, principalmente rios e lagos, né? Os oceanos também, mas como os oceanos eles são muito grandes, eles acabam quase que depurando uma parte dessa poluição, né? Então eles não sofrem tanto quanto rios e lagos. Um outro problema sério em relação à hidrosfera, que a hidrosfera está envolvida, é a chuva ácida, né? É quando a água ela contém compostos extremamente ácidos. Ela sofre evaporação, vai para as nuvens e volta na forma de precipitação com esses elementos ácidos incorporados dentro das gotas. E isso pode acidificar o solo, matar as árvores e fazer uma série de danos aos próprios materiais que o ser humano mesmo faz. E um problema que a hidrosfera passa é a impermeabilização dos solos, né? É tipicamente o caso das cidades. Hoje, para você construir uma casa em Curitiba, você tem que tirar um guia amarelo. Esse guia amarelo que a gente tira lá na prefeitura, ele traz quais são as características mínimas que uma casa, ou um prédio, uma construção qualquer tem que ter naquele terreno, que está localizado em uma certa área da cidade. E muitas guias amarelas dizem que você só pode impermeabilizar até 70% da área do terreno. O resto tem que deixar sem calçada, sem telhado, etc., para a água poder entrar pelo solo e recarregar os aquíferos, né? Os depósitos de água subterrâneos. Gente, o segundo compartimento ambiental extremamente importante é a atmosfera, né? A atmosfera nada mais é do que uma camada de gás em torno do planeta. E é bem interessante. Por que que outros planetas não possuem atmosfera, né? O que que faz com que a Terra possua atmosfera? Existem vários fatores, mas um fator muito interessante, eu não sei se vocês sabiam, mas a gente só tem atmosfera por causa da força da gravidade do planeta. Ele faz com que esses gases fiquem retidos perto da superfície do próprio planeta. A gente vai ver daqui a pouco que a atmosfera, como um todo, pode chegar até 800 quilômetros de diâmetro, né? Ou de altitude, digamos assim. A atmosfera, hoje, no nosso planeta, ela é constituída basicamente de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. E todo o resto é argônio, gás carbônico, outros gases, etc. Né? Mas a gente já teve no desenvolvimento do planeta, na evolução do planeta, momentos, principalmente na época dos dinossauros, onde que a gente tinha muito mais oxigênio, 30, 40, 50% de oxigênio. Esse foi um dos fatores que os animais eram tão grandes à época. Eu me lembro uma vez que eu vi um fóssil de libélula com quase 1 metro entre a ponta de uma asa até a outra asa, a ponta da outra asa. Obviamente, a atmosfera fornece oxigênio, a gente respira oxigênio, né? Mas a atmosfera, ela tem uma série de outras funções, né? Uma delas, por exemplo, é proteger a vida absorvendo radiação ultravioleta. É chamada a camada de ozônio, né? Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês. Mas ozônio é a O3
E esse O3 serve como um filtro para a radiação ultravioleta. Se o ozônio desaparece da atmosfera, essa radiação ultravioleta vai entrar direto pela atmosfera e vai aumentar a incidência de câncer e outras coisas, assim, muito mais do que já temos nesse instante, tá? Então a atmosfera é extremamente importante. Eu falei para vocês que a atmosfera é dividida em camadas, né? Então ela pode ir até 800 quilômetros. É claro que a parte mais importante para a gente fica bem mais perto, tá? É, por exemplo, onde a gente vive é a chamada troposfera, ela fica até 11 quilômetros de altitude. Os aviões comerciais que vão mais alto vão a 9 quilômetros, 8 quilômetros no máximo, né? A segunda camada, de baixo para cima, é a estratosfera. A estratosfera é onde que tem a camada de ozônio, que eu falei para vocês anteriormente, né? A estratosfera fica entre 11 e 50 quilômetros, mais ou menos, e a camada de ozônio está entre 20 e 30 quilômetros, tá? Sem essa camada de ozônio, a gente vai ser basicamente frito pela radiação ultravioleta que vem do Sol. Depois vem a mesosfera, que fica de 50 a 80 quilômetros de altitude. Aí que a gente vê as famosas estrelas cadentes, raios cósmicos, etc. Depois a gente tem a termosfera, que é mais ou menos a camada onde que ficam as naves em órbita terrestre, onde que passam as ondas de rádio, etc. E daí, depois, a termosfera fica entre 80 e 600, 650 quilômetros, e daí vem a exosfera. Exo é exterior, já é praticamente espaço sideral, tá? Então essas são as diferentes camadas da atmosfera. E a gente vive na troposfera. Vocês podem ver, embaixo ali na figura está a superfície da Terra, né? Quanto mais perto, mais perto da superfície, maior a concentração de oxigênio. Então, isso é devido, entre outros fatores, à força de gravidade da Terra que mantém a atmosfera presa no nosso planeta. Gente, os maiores problemas que a gente vê na atmosfera, obviamente, isso não preciso nem ir muito em detalhes, né? É a poluição atmosférica, né? A poluição atmosférica é um negócio muito extremamente complicado. Hoje até tem alguns trabalhos mostrando que durante a pandemia do coronavírus a poluição está diminuindo, porque o ser humano está com fábricas fechadas, está usando menos veículo, etc. Mas ainda assim continua um problema muito, muito importante. Então tem alguns lugares onde que a incidência de doenças nas pessoas, nas populações, por causa da poluição atmosférica é muito grande. Outro problema é a chuva ácida, e daí vocês podem ver nessas figuras do lado direito da sua tela, embaixo, né? Chuva ácida, eu já expliquei mais ou menos para vocês, lá na hidrosfera, porque ela faz parte da hidrosfera também, é a chuva que vem com substâncias ácidas vindas da poluição atmosférica e que vão atingir a superfície do planeta. Então, a chuva ácida, eu mesmo já vi isso na Europa, plantações de diferentes espécies de árvores mortas por causa da chuva ácida. E também vocês podem ver ali duas figuras de estátuas, né? É a mesma estátua em épocas diferentes, tá? Épocas bem diferentes. A chuva ácida, ela tem um efeito muito grande sobre materiais concretos, né? Até sobre ferro e outros, e assim por diante. Mesmo a chuva ácida pode levar à mortandade de peixes. E um outro problema que se discute muito e cada vez mais em relação à atmosfera é o efeito estufa, né? O que é o efeito estufa? O efeito estufa, sem ele, deixar bem claro, não existiria vida na Terra. O que acontece? Os raios solares entram pela atmosfera, batem na superfície do planeta e mudam de comprimento de onda. Quando vocês podem ver nessa figura do lado esquerdo abaixo, quando eles mudam de comprimento de onda,
ali nos raios B, na flecha B, vocês podem ver que alguns saem da atmosfera de volta para o espaço. Mas outros, quando mudam de comprimento de onda, eles vão até uma certa parte da atmosfera e batem e voltam. Eles batem de novo no planeta, batem e voltam para a atmosfera, daí voltam para o planeta e assim por diante, fazendo com que eles fiquem dentro desse espaço da atmosfera e assim eles acabem causando um aquecimento da atmosfera e da superfície do planeta. É isso que permitiu vida no planeta, tá? Sem isso, provavelmente a gente não teria vida. O problema é o seguinte: são gases que fazem com que esses raios, a radiação solar, não volte para o espaço. Tipo gás carbônico, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre. Esses gases existem naturalmente, até vulcões liberam grandes quantidades. O problema é que o ser humano está liberando uma quantidade muito maior. Eles estão se acumulando. Isso faz com que mais radiação solar fique na atmosfera, aumentando a temperatura como um todo. Se aumentar a temperatura, a gente vai ter uma dinâmica planetária, tanto de clima quanto de vida, bem diferente do que a gente tem agora. Então, os calotes polares podem derreter, vai aumentar o nível dos mares, muitas plantas e animais não vão aguentar essa nova temperatura e assim por diante. Tá? Deixar bem claro que efeito estufa já foi provado cientificamente, não é nenhum país, ninguém, nenhuma ideologia, é simplesmente um fato científico, tá? Então esses são os grandes problemas que a gente vê hoje na atmosfera. Daí a gente chega para a litosfera ou pedosfera, né? Lito significa rochas e pedos, solos, né? Toda parte que não é a água da superfície do planeta é sólida, a gente chama de litosfera ou pedosfera. Na verdade, o solo ele é formado pela degradação das rochas, né? É um processo onde que as rochas vão se decompondo ao longo do tempo, pode levar até milhares de anos, vai se juntando com matéria orgânica e formando os solos. E sem os solos, a gente teria uma séria dificuldade para viver no nosso planeta, né? Os solos, a gente diz que são a base do crescimento de plantas, habitat para organismos, serve como depósito de água e só por causa do solo que a gente faz agricultura, né? Hoje já tem agricultura sem solo, né? Agricultura hidropônica, etc. Mas 99,999 mil da agricultura feita no mundo ainda é com base no solo, né? O solo é formado por três fases ou três compartimentos. A fase sólida, que são as partículas sólidas de areia, argila e silt que tem no solo. A parte líquida, que é a água e todos os compostos que ali estão dissolvidos. E a parte gasosa, né? O solo também tem uma atmosfera. E essa atmosfera chamada atmosfera do solo, ela é muito próxima à atmosfera que tem fora do solo, né? A atmosfera tradicional. O solo é formado por um processo chamado de intemperismo. Como eu falei, as rochas vão se decompondo por causa da temperatura, água, umidade, ação de organismos, micro-organismos, plantas, etc., até formar tudo aquilo que a gente conhece. Talvez vocês não saibam, mas a gente tem uma quantidade imensa, tipos diferentes de solo. Então aqui eu estou mostrando para vocês o argissolo, cambissolo, chernusolo, espodissolo, clay-solo, o lato-solo que é o mais comum, tá? Aqui no Brasil o lato-solo é mais comum, o luvissolo, o neossolo, quem conhece ali a região dos Campos Gerais, Ponta Grossa, Vila Velha, você vê muito de neossolo, né? Novo, né? Então, as rochas, um solo bem raso, as rochas aparecendo e tal. Nitossolo, organossolo, que é um solo basicamente orgânico, plano-solo, plintosolo e vertissolo. Tem outros tipos de solos e subtipos de solo que a gente encontra no Brasil e fora do Brasil.
Quais são os maiores problemas da litosfera, pedosfera? Primeiro, a poluição do solo, né? Acho que essa figura do lado direito mostra muito bem, né? Tudo que o ser humano faz que pode acabar poluindo o solo. Se você polui o solo, isso vai para a água subterrânea, que vai para a água superficial. Você vai tirar, fazer um poço, tirar água, está poluído. Isso pode poluir rios, pode poluir lagos através do solo. A água que está poluída ali dentro pode sofrer evapotranspiração, ir para as nuvens e cair de volta poluída. Nossa, e assim por diante. E um outro problema, que a gente via inclusive muito no Paraná, graças a Deus nos últimos 30 anos tem bem menos, mas quando eu comecei a trabalhar com solos, a gente ainda via, é a tal da erosão, né? Erosão é a força da água que desagrega as partículas de solo e vai levando para outros lugares pelo efeito da gravidade, né? Então, isso que vocês estão vendo ali no lado esquerdo do slide de vocês é uma vossoroca, né? Não é uma erosão qualquer, é uma super erosão, digamos assim. Eu já vi erosões que entra uma casa, algumas vezes de 2 andares dentro da erosão. A chuva cai, não tem nenhuma proteção, vai desagregando aquelas partículas do solo e vai levando, dissolvendo na água e vai levando para outros lugares. E finalmente nós temos a chamada biosfera, né? Bios é vida, esfera da vida, né? A gente também chama a biosfera de ecosfera. E a gente diz que é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, e ecossistema é o maior nível de organização ecológica que a gente encontra no nosso planeta. A biosfera é formada pela biota, pela vida de todos os compartimentos terrestres. Então tem vida na litosfera, pedosfera, tem vida na hidrosfera e tem vida na atmosfera, né? Então a biosfera pega a vida em todos os outros compartimentos terrestres. E a biosfera ela tem uma série de processos e interrelações. Então, como um ser humano se alimenta de peixe que está na hidrosfera, né? Ou como uma ave que está na atmosfera se alimenta de peixes na hidrosfera, e uma ave que está na atmosfera se alimenta de uma minhoca na pedosfera, e assim por diante. Tem uma série de inter-relações, né? Esse termo ecossistema foi criado pelo geólogo austríaco Edward Suess em 1875 e chamou como Habitat dos Seres Vivos. Em 1926, um geoquímico russo, Vernadsky, reconheceu a biosfera, o conjunto de todos os seres vivos, como um sistema integrado de processos bióticos, que se referem à vida, então aos próprios organismos, e processos abióticos. A é sem, bio é vida. Então são processos que não têm vida, como o clima, né? Precipitação, chuva, temperatura e outros fatores. Então a biosfera é nada mais do que um sistema integrado onde que o conjunto de todos os organismos vivos eles vão e sua relação com todos os outros processos do ambiente criam uma característica única e acabam dependendo um do outro. A gente também pode chamar a biosfera como um conjunto de ecossistemas. Ecossistemas, né? Eco-oikos, do grego, casa, mais sistema. Então, é o sistema onde se vive, é um sistema onde se tem casa. Cientificamente, a gente diz que um ecossistema é um conjunto formado por comunidades bióticas, que têm vida, vida, que habitam e interagem em determinada região, e pelos fatores abióticos, sem vida, de novo, como a água, a temperatura, etc., que exercem sobre essas comunidades. Então, se a gente pegar um local qualquer e a gente for examinar qual é a relação dos organismos vivos com todos os outros processos do local, a gente está descrevendo basicamente um ecossistema.
Por isso que a gente fala que um ecossistema tem dois elementos que são inseparáveis, tá? A área, a condição abiótica, que é o biótopo, e um conjunto de seres que ocupa essa área, é a biocenose. Então, o biótopo são esses fatores abióticos. É o solo, é as montanhas, é a rocha, é o clima, é a precipitação, etc. E os seres vivos que habitam naquele local a gente chama de biocenose. Só que eles não estão separados, né? Naquele ecossistema, o conjunto dos dois é um ecossistema. Eles não estão separados. Então a área ela está em uma contínua interação com a biocenose. Por isso a gente fala, e a biocenose está em contínua interação com a área, com o biótopo. Por isso é que a gente fala que o biótopo e a biocenose elas estão numa contínua interação mútua, um sendo influenciado pelo outro o tempo todo. Essa figura mostra bem isso, né? Então, um ecossistema, biosfera, ela é formada pelos fatores bióticos, seres vivos, e a gente vai chamar de biocenose. Isso, para formar um ecossistema, eu também preciso ter fatores abióticos, como luz, umidade, pH, sol, água, ar, temperatura. Essa é a área. Isso são características abióticas sem vida. A é sem, biótica é com vida. Né? Então, ela não tem vida. Isso é chamado o biótopo. Então, vamos imaginar, algum de vocês gosta de aquário? No aquário tem um ecossistema, né? Então, você tem o aquário de vidro, você tem a areia embaixo, daí você tem uns troncos, ou você tem uma casinha de pirata ali dentro, tem os equipamentos e tudo mais. Esse caso a gente chama de biótopo. Quando você coloca peixe, camarãozinho, algas, né, plantas, etc., você está colocando a biocenose. Então, quando o teu aquário está completo, ele forma um ecossistema, porque eu tenho o peixinho, a alga, as plantas em geral, o camarãozinho e outros, junto com os fatores que vão possibilitar a vida desses organismos ali. Então, a água, a areia, o controle da luz, o controle do pH e controle da temperatura e assim por diante, tá? Então, o ecossistema sempre tem a biocenose, vida, e o biótopo, que é a área e todas as suas características. Aqui no Brasil, a gente tem vários ecossistemas, ou também chamados biomas, né? Então, o que mais nos interessa para a gente aqui no sul do Brasil, por exemplo, é a Mata Atlântica, né? Que tem várias subdivisões, vai depender do autor. Por exemplo, Mata de Araucária, em alguns autores falam que é uma subdivisão da Mata Atlântica, né? A gente tem no sul do Brasil os pampas, que são aqueles campos nativos, onde o pessoal cria gado, inclusive. Né? No Nordeste a gente tem a Caatinga, no Norte a gente tem a Floresta Amazônica, e no Centro-Oeste, na divisa com Paraguai e Bolívia, a gente tem o Pantanal. E a gente tem mais alguns... no Centro-Oeste, obviamente, a gente tem o Cerrado. A gente tem mais algumas subdivisões, pequenos ecossistemas, que alguns autores, inclusive, nem consideram como um ecossistema propriamente dito, tá? Mas eu acho, gente, que o mais importante de tudo, para a gente entender como funciona o nosso planeta, em poucas palavras, obviamente, né? É a interação entre esses diferentes compartimentos ambientais, né? Então eu tenho vamos considerar a pedosfera e a litosfera uma coisa só, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. Eu tenho uma série, eu não vou falar uma por uma aqui, mas é uma série grande de interrelações entre cada um desses. Isso significa o que para a gente dentro da saúde ambiental? Pessoal, é que assim, a gente não pode deixar de cuidar de nenhum dos compartimentos ambientais. Todos são importantes e todos, direta ou indiretamente, vão afetar a saúde das comunidades, tá?
Então a gente não pode deixar de lado nenhum dos compartimentos ambientais que vão formar os diferentes ecossistemas no nosso planeta, tá? Então a atmosfera é importante para a biosfera através da fotossíntese e respiração, a pedosfera, fauna e flora do solo, em relação à biosfera, a reciclagem, levando nutrientes para as plantas, a hidrosfera vai ter uma regulação junto com a pedosfera, regulando a evaporação, a água do solo e assim por diante, tá? Então, é uma relação grande ou é um número grande de inter-relações, de interações entre os diversos compartimentos ambientais. Então, assim, não queiram crer que se eu poluir a atmosfera não vai ter nenhum efeito sobre os outros compartimentos ambientais. Vai ter. Vai chegar na hidrosfera, vai chegar na pedosfera, vai chegar na biosfera. Se eu poluir o solo, eu não vou ter nenhuma outra interação com nenhum outro compartimento ambiental. Errado, gente. O solo poluído vai poluir principalmente a hidrosfera, mas vai ter uma importância muito grande para a biosfera, e pode chegar, dependendo do poluente, para a atmosfera e assim por diante, tá? Então eu tenho que tomar cuidado em não poluir, não degradar nenhum dos grandes compartimentos ambientais, porque eles estão numa relação contínua mútua de interações, tá? É muito importante isso. Eu espero que com a aula de hoje vocês comecem a ver de forma bem diferente essas interrelações, comecem a observar melhor e vejam qual é o papel de vocês enquanto profissionais da área de saúde humana trabalhando a poluição que vai atingir as diferentes comunidades humanas, tá certo? Então é isso aí por hoje. O mais importante que eu acho que vocês têm que prestar atenção é como isso pode afetar o nosso dia a dia enquanto comunidades humanas, tá certo? Estarei à disposição de vocês para qualquer dúvida e até a próxima.